E aí, gente, tudo bem com vocês? Graça e a paz a todos. Eu sou o professor Daniel Ramos, professor de teclado e piano do projeto Louvor de Excelência. É uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui com vocês mais uma vez em mais uma edição do Café com Louvor. Esse programa Café com Louvor é onde eu compartilho minhas experiências musicais, principalmente no Ministério de Louvor, no ambiente musical cristão, todas essas nuances, todas essas situações que acontecem no louvor dia após dia, que nos fazem crescer. E aqui eu compartilho essas situações aí todas, que eu tenho certeza que tudo isso vai te ajudar a realizar o sonho de tocar teclado. Você que está começando agora, não tem noção de música, mas tem um desejo, tem a vontade de aprender a tocar esse maravilhoso instrumento aí, siga os nossos conteúdos, que eu acredito muito que isso vai ajudar muito a você realizar o seu sonho de tocar na igreja, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que gera muita dúvida também, porque uma coisa é alguém que não toca nenhum instrumento e quer aprender a tocar teclado. E uma outra situação é quando alguém já toca algum instrumento no Ministério de Louvor, mesmo que seja um nível básico, mas tem desejo de tocar teclado, tem desejo de usar o teclado, de repente, como um instrumento para agregar, né? Um instrumento agregador. Então, o tema de hoje é esse, o aprendizado do teclado como um instrumento agregador. Então, a primeira pergunta é essa: professor, eu já toco um outro instrumento no Ministério de Louvor e eu quero saber no que é que vai facilitar para mim o fato de já tocar um outro instrumento e se existe alguma dificuldade específica por eu tocar um outro instrumento. Talvez alguma coisa que, de repente, se torne mais difícil para eu aprender teclado. Bom, existem várias respostas para isso, mas eu quero responder isso te fazendo uma outra pergunta. A primeira coisa é: qual é esse outro instrumento que você toca? É bateria, por exemplo? Se a gente for usar primeiro a bateria, você é um baterista e você quer aprender a tocar teclado. Vamos colocar algumas situações, então, em jogo. Eu preciso saber, então, qual instrumento você toca e também qual nível que você está. Se você é iniciante ou você já toca há muito tempo, tem muitos anos já de experiência e agora está decidido a aprender um outro instrumento para agregar, tudo isso influencia, tá bom? Então vamos levar em consideração o seguinte, que você é um baterista, uma baterista na igreja, está tocando ali no nível básico, sabe algumas músicas, já consegue desenrolar alguma coisa no Ministério de Louvor. E agora eu vou colocar uma situação aqui que é comum acontecer. Por exemplo, professor, eu sou batera da igreja, mas, os músicos faltam muito, sei lá, eu sou batera filho do pastor e eu preciso aprender um instrumento harmônico porque, de repente, o dia que o tecladista não for ou o violonista não for, alguma coisa do tipo, eu consigo desenrolar na harmonia também, eu consigo tocar para frente louvor, que é uma grande dificuldade que eu tenho. Então, a gente pode colocar como uma primeira questão. Tá? Você é um batera, toca alguma coisinha assim básica na casa de Deus, mas tem essa dificuldade com o instrumento harmônico, a dificuldade também na falta da galera, quando alguém de instrumento harmônico falta, você meio que não sabe o que fazer e quer resolver isso. A primeira questão em relação a esse caso de um batera que quer aprender o instrumento harmônico, especificamente o teclado, é o seguinte: você, por ser batera, você tem uma tendência a ter uma facilidade maior com o ritmo. Gente, veja bem, eu vou deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo que só os bateristas sabem de ritmo e os outros instrumentos não sabem. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas é natural que cada instrumento tenha uma tendência maior para um dos 3 elementos musicais, que são o ritmo, harmonia e melodia. Então, por exemplo, tem instrumentos que têm uma tendência maior à melodia, são instrumentos até melódicos, que nem são harmônicos, nem dá para tocar 2 ou 3 notas ao mesmo tempo nesse instrumento. Então, eles terão facilidades maiores com o conceito de melodia, tratar a melodia. Outros instrumentos são harmônicos, que é o caso do piano. O piano é um instrumento harmônico. Ora, e se eu consigo tocar várias notas ao mesmo tempo no piano, consigo juntar várias notas, formar acordes, formar todo esse conceito de harmonia, é óbvio, então, que eu consigo também fazer melodia, certo? Então, no caso do piano, é muito claro, é muito óbvio que
ele tem a facilidade com mais de um elemento musical. Tem a facilidade de harmonia, mas também tem uma certa facilidade com melodia. E no caso da bateria, é natural, é super natural o baterista se enviesar mais para os pilares relacionados ao ritmo, para as coisas relacionadas a ritmo. E de repente ele não se atentar tanto às questões harmônicas. Então, essa facilidade você vai ter muito mais, porque quando você aprende os conceitos básicos, eu estou falando de coisa básica mesmo de bateria, você já começa a ter o seu ritmo aguçado. Então você pode levar em consideração isso para aprender um outro instrumento. Quando você vai aprender teclado, os conceitos harmônicos e melódicos, de repente, são super novos para você. Então talvez você sabe muito de ritmo, já consegue desenrolar no louvor, na batera, mas talvez não saiba nem onde é o dó no teclado. E está tudo bem, não tem problema. Tá? É importante você só saber se situar ali, porque às vezes a gente cria uma ansiedade, uma certa ansiedade até maior do que os iniciantes, né? Porque a gente já toca um outro instrumento, então quando pega um instrumento novo para aprender, a gente tem uma tendência a querer fazer tudo muito mais rápido, tudo muito mais imediato, né? Poxa, eu já quero tocar o repertório inteiro no próximo culto, só que agora tocar teclado. Eu já quero surpreender a galera, todo mundo já está acostumado a me ver sentado atrás da bateria e de repente eu quero levar o repertório inteiro lá sozinho, na harmonia. E não é bem assim, não é bem assim. A facilidade que você já tem na bateria, não necessariamente você vai ter no teclado, a princípio. Então você está começando do zero, não na música, de forma geral, mas naquele instrumento, tá bom? Então, esse é o primeiro princípio. Se você é um batera e está querendo aprender algum instrumento harmônico, nesse caso o teclado, tenha em mente que você tem dificuldades harmônicas, tem dificuldades até melódicas, digamos assim, mas tem uma facilidade maior em questões rítmicas, porque já é uma tendência do seu instrumento, tá bom? Então, na harmonia e na melodia, você vai ter que começar do zero. E não se envergonhe disso, tá? Não se envergonhe dessas coisas. Poxa, não sei nem onde é o dó no instrumento, meu caramba, eu já sou um músico e não sei. Não tem problema. Não tem problema, ninguém nasceu sabendo. O importante é você se situar disso aí e correr atrás disso e aprender também de harmonia. E é óbvio que você vai ser um músico muito mais completo, muito mais versátil, né? Muito mais útil, né? Na obra de Deus, né? Imagina que você não depende agora do cara da harmonia. Se o cara da harmonia faltar, você pode largar as baquetas lá, deixar as baquetas na bateria lá e sentar na frente do piano e desenrolar também no louvor, tá? Então, tem esses 3 pilares. Você terá mais facilidade com o ritmo e vai ter uma tendência a ter uma certa dificuldade, a princípio, né, com harmonia e melodia. Identificação das notas, formação de acordes, sabe? Essas coisas básicas, esses conceitos básicos do instrumento, do teclado. Você vai passar a observar mais a harmonia das músicas quando você for ouvir. Olha que interessante. O aprendizado desse instrumento vai te trazer umas coisas legais também. Então você vai, ao invés de você prestar atenção apenas no ritmo, apenas na virada que o sujeito fez naquele compasso da música, em compassos, enfim, né, tudo isso, você não vai prestar atenção somente nisso. Agora você vai se ligar na harmonia. Agora você vai se ligar até mesmo na linha melódica que o cantor está fazendo ou o instrumento melódico está fazendo. Você vai ter uma percepção melhor também nesse sentido. Bom, a segunda situação que a gente pode colocar como exemplo é a seguinte. Se você for um violonista, professor, eu já toco violão, já toco um pouquinho de violão, o básico também, né? Nível básico, estou começando no louvor, já tenho uma ideia de harmonia e eu quero aprender teclado agora, eu quero ter uma noção de teclado, porque, enfim, me falaram que isso facilita, até mesmo no violão e tal. Então, nesse caso, tem uma outra questão em jogo. Por quê? O violão, assim como o piano, assim como o teclado, ele é um instrumento harmônico, ou seja, ele tem um viés igual ao do piano, né? O violão, o piano, eles são bem enviesados para a harmonia. Então, geralmente, quem toca violão e quem toca piano
já tem um conhecimento interessante de harmonia, muito mais de harmonia do que de ritmo, por exemplo. Tá? E de novo eu vou abrir esse parênteses aqui, tá bom, gente? Eu não quero dizer que pianista e violonista não sabem de ritmo, tá? Não é isso. Se você toca instrumento harmônico, como violão ou piano, você vai ter mais facilidade, obviamente, com o instrumento harmônico, com harmonia, é normal. Se você toca instrumento rítmico, como eu falei no primeiro exemplo, a bateria, você vai ter uma facilidade maior com ritmo, nada de errado nisso. E aí se você começa a estudar um outro instrumento que trabalha muito mais um outro pilar da música, que é esse caso, é o batera, começa a estudar harmonia. Então você vai ter mais amplitude no seu conhecimento musical, tá bom? Aí agora essa situação do violão é curiosa porque os dois são enviesados para a harmonia, né? Tanto o violão quanto o piano. Então, qual que é a estratégia? Você começar a trabalhar jeitos diferentes de montar o acorde. Então, por exemplo, por mais que o violão e o piano sejam de harmonia, eles saibam de acordes e tal, existe um pensamento diferente dos dois instrumentos, dos dois instrumentistas. Por exemplo, o jeito de fazer os acordes, violonista, por exemplo, pensa mais no desenho do acorde em si, né? Eu boto o dedo 1 aqui, boto o dedo 2 ali e tal. O pianista não, ele pensa mais nas notas em si, especificamente nas notas, não tanto no desenho dos acordes. Até tem pessoas que começam a tocar piano e perguntam sobre essas coisas, né? Então, por exemplo, uma pergunta muito interessante. O aluno vê que aquela história de tocar uma nota, pular uma, tocar uma, pular uma, sabe? Sempre dá um acorde, né? Dó, mi, sol, dá um acorde. Ré, fá, lá, dá outro acorde. Mi, sol, si, dá outro acorde. Só que esses 3 exemplos que eu dei aqui não são 3 acordes maiores. Um é acorde maior e os outros 2 são acordes menores. Então, tem aluno que pergunta assim, professor, então todos os acordes maiores serão com 3 teclas brancas? Ele está pensando um pouquinho no desenho, né? Então se o acorde for menor, tem uma tecla preta no meio, é isso? E as 2 brancas na ponta? Ele tá pensando pelo desenho. Aí eu digo, não. Isso não funciona no piano, não é bem assim. Tem acordes que tem 3 teclas brancas e são maiores. Outros têm 3 teclas brancas também, ou seja, 3 notas naturais e são menores. Então essa coisa do desenho não funciona tão bem no teclado, né? Para o violão, já é mais comum isso acontecer. Essa coisa dele decorar o desenho. Esse desenho aqui é do acorde Ré maior. Esse outro desenho aqui é do acorde Mi menor. E assim por diante, né? Para outros acordes também no violão. Então é isso que você tem que começar a pensar. Então, a sua mentalidade, né, que é até então do desenho dos acordes, quando você passa a aprender um pouco de teclado, aí isso muda. Então agora a sua mentalidade não é mais do desenho dos acordes. Existe um outro viés sendo trabalhado ali, pensando mais nas notas, pensando, por exemplo, no esqueminha que a gente faz para achar o acorde maior e o acorde menor, a diferença de um para o outro. Tem as sacadas também que a gente utiliza. Então, como eu disse, por mais que sejam 2 instrumentos que são enviesados para a harmonia, você vai notar muitas diferenças. Uma das diferenças é essa aí, né? A questão do desenho dos acordes, que o pianista acaba tendo um outro pensamento. Em relação à mesma coisa, um outro pensamento. Bom, então nós temos esses detalhes, essas diferenças, essas nuances de cada instrumento. O baterista terá uma certa facilidade com o ritmo, estudando o teclado, começará a ter facilidade também com a harmonia, isso vai agregar muito. No caso do violão, ele tem a mesma tendência do piano, né, de ter uma facilidade harmônica, mas é legal que isso também traz novas possibilidades, porque aí você pensa na mesma coisa, mas de formas diferentes, né? Então, o jeito que o tecladista enxerga a harmonia é um pouquinho diferente do jeito que o violonista enxerga a harmonia também, a mesma coisa. Então você, no mesmo tema, no mesmo segmento, no mesmo pilar da música, que é a harmonia, você passa a enxergar as mesmas coisas de forma diferente. Essa é uma possibilidade muito interessante também no caso de quem é violonista e quer aprender teclado. Então esse conceito dos acordes, como eu expliquei, dos desenhos e tal, pensar na nota, pensar no esquema que a gente faz para fazer o acorde do piano, e o violonista que pensa nos desenhos e tal, tudo isso agrega um para o outro. Né? Então, esse é o principal conceito que, na minha opinião, funciona quando você é violonista, né, e passa a aprender teclado.
Você pensa na mesma coisa, nos conceitos de harmonia, na mesma coisa, mas de formas diferentes. Uma outra dúvida interessante também é o músico que toca na igreja, toca instrumento de sopro, por exemplo, toca algum instrumento melódico e toca através de partitura, através da leitura especificamente, não toca de ouvido e tal. Tudo que toca na igreja toca através de arranjo, né? Tudo escritinho, certinho. Tem também essa dificuldade, porque às vezes a pessoa acostuma tocar lendo e de repente, quando vai tocar um instrumento harmônico, nem sempre é através da leitura, nem sempre os arranjos estão escritos, nem sempre tem a cifra, inclusive. Né? Como é que eu vou fazer, professor? Então, eu acredito que o teclado auxilia muito nesse sentido. Se você toca através da leitura e apenas instrumento melódico, então você tem uma tendência maior a ficar bom em melodia, né? Você tem uma tendência a observar coisas melódicas, caminhos melódicos, mais facilmente, porque você está lidando com a melodia o tempo todo ali, né? Melodia barra leitura, né? Você lidar com a melodia, mas sempre lendo, então você tem uma facilidade de leitura, de repente, consegue ler facilmente a partitura e consegue desenrolar as melodias facilmente. Quando você passa a aprender teclado, se for de ouvido, poxa, melhor ainda nesse caso, porque você está passando a enxergar a harmonia diferente, porque agora você tem um contato com um instrumento harmônico, e segundo, melhorando a sua percepção também, porque agora, ao invés de ler tudo, nada contra quem lê, tá bom, gente? Mas ao invés de somente ler, você também passa a trabalhar algumas coisas de ouvido, e aí facilita na hora de tocar teclado mesmo, e também no seu instrumento melódico lá quando você volta a tocá-lo. Também vai te auxiliar, né? Então, é o mesmo conceito que você, trabalhando o instrumento melódico, você acaba sendo enviesado ali por um desses pilares da música, que no caso é a melodia. Trabalhando com o instrumento harmônico, você agrega mais um pilar musical. Percebe que a cada instrumento diferente, quando você agrega o estudo do teclado, percebe que você já está agregando um pilar muito importante da música aos pilares que você já sabe. Então não temos 3 pilares? Se você é bom em ritmo, por ser batera, aprende a tocar teclado e agrega o pilar da harmonia. Se você é bom em harmonia já, você agrega mais ainda esse pilar da harmonia pensando na mesma coisa de formas diferentes. Se você é melhor em melodia, toca um instrumento melódico, aprendendo no teclado, você agrega também o pilar da harmonia e agora você fica bom, né? Você fica mais experiente, você fica mais apto na melodia e na harmonia também. Então você começa a perceber que eu dei exemplos de instrumentos diferentes, mas em todos os exemplos desses instrumentos, o aprendizado do teclado só traz benefícios. Olha que interessante, agrega demais, agrega valor demais. Os americanos, inclusive, têm isso no currículo deles, assim, no currículo das faculdades de música. Qualquer músico americano, seja ele saxofonista, trombonista, baixista, eles têm uma noção legal de piano, assim. Eles tocam as músicas no piano, é muito legal isso. Mesmo que não sejam pianistas profissionais, eles têm um conhecimento legal de piano porque eles entendem, sim, que o piano agrega muito para enxergar música. E na igreja, com certeza, isso também procede. Vai te ajudar muito a agregar no seu conhecimento musical. Ainda temos mais dicas, que agora é no caso do cantor. Tem muito cantor que também tem essa dúvida. Professor, eu já canto, eu já desenrolo algumas coisas no louvor da igreja. Sou até solista. De vez em quando o líder me passa algumas coisas para eu cantar. E eu vejo a galera falando que é importante eu aprender um instrumento musical. E agora, qual que eu aprendo? Violão ou teclado? Ou de repente você é cantor e já decidiu, quero aprender a tocar teclado. Mas de repente você não sabe ainda exatamente qual é o benefício que você terá como cantor aprendendo esse instrumento. Então, o seu caso como cantor, como cantora, é o mesmo caso do exemplo que eu dei anteriormente, que é instrumento melódico. O canto, a voz também é um instrumento melódico, né? Porque quando você canta, você emite uma nota por vez, então você está fazendo melodia. Quando você passa a aprender um instrumento, no caso o teclado, mesmo esquema, você agrega a harmonia à sua melodia. Então isso vai te ajudar tanto, por exemplo, você consegue tocar e se acompanhar. Olha que maravilha, isso aí é muito bom. Você não vai ficar refém, né, do tecladista da igreja. Se ele não puder te acompanhar, você consegue também. Eu falo não só nesse sentido, né, do tecladista faltar, não só isso, mas a independência que você consegue ter como cantor.
Aprendendo um instrumento musical, isso vai agregar demais à sua melodia. Você vai entender melhor os acordes que os músicos utilizam para te acompanhar, para acompanhar a sua melodia, para acompanhar aquilo que você está cantando, sabe? E de repente, quando alguém mudar os acordes, colocar alguma coisa de reharmonização, deixar a música um pouquinho mais bela, com os toques, uns temperos diferentes, você não vai mais se assustar, porque você já tem um certo domínio daquele instrumento. E você consegue entender melhor tecnicamente o que aquele pianista está fazendo, junto à banda, obviamente, ou até separadamente, né? Se você está cantando piano e voz, né? Piano e voz, tem muito isso. Às vezes o pianista coloca umas coisas e aí o cantor não está entendendo muito bem o que ele está utilizando. De repente rola uma certa insegurança ali, qual o caminho que ele vai fazer? Será que ele vai me atrapalhar na minha melodia? Agora não, quando você também tem um domínio do instrumento, mesmo que você não seja um super técnico naquele instrumento, como o pianista ali, mas você tem uma noção de piano, mesmo que o pianista troque algumas coisas no instrumento, algumas coisas de harmonia, de acorde, você de certa forma não vai se assustar mais. De repente você até sabe aquele caminho que ele utilizou na harmonia. Então é muito legal que também isso agrega muito para a tua voz. Se você está estudando canto, os exercícios de vocalize, sabe, essas coisas todas de aquecimento e tal, tudo isso pode agregar também, porque agora você tem um certo domínio do instrumento, você mesmo pode desenvolver os seus exercícios, praticar os seus exercícios em casa. Você não precisa mais pegar uns playbacks e sair fazendo os vocalizes. Não, você mesmo liga o seu instrumento, seu teclado, faz os exercícios, toca os exercícios e canta junto e assim por diante. Então agrega demais também para o cantor. Para os cantores, de forma geral, cantores, cantoras. Às vezes você já tem uma percepção legal como cantor, né? Mesmo que você não tenha um domínio de um instrumento, não saiba tocar nenhum instrumento musical, apenas canta. Isso é possível sim, você ir desenvolvendo naturalmente uma certa percepção musical ali. Mas o que eu quero dizer é assim, que com o estudo do teclado, essa sua percepção vai ampliar de uma forma grandiosa, assim, grandiosa, porque o teclado, como eu informei, né, eu já venho falando, não só nesse podcast, mas em outros podcasts também, que o teclado nos ajuda a enxergar música de um jeito diferente, por causa dessa disposição que ele tem das notas e tal. Então, até mesmo quando você for ensaiar suas melodias, às vezes tem um trecho ali específico da música que você não está conseguindo pegar. Se você tiver um mínimo de domínio do instrumento, você pode repassar aquilo no instrumento, além daquelas coisas todas que eu falei, do exercício de vocalizes e tal. Então, às vezes, as melodias que você, certo trecho não está conseguindo fazer, você confere ali no instrumento. Ah, é essa nota aqui que eu estou errando, deixa eu passar de novo. Opa, é aqui. Você ajusta a afinação, ajusta um monte de coisa. Então isso também é muito interessante. Esse trabalho legal que acontece na tua percepção, essa melhoria, esse avanço na tua percepção musical através do instrumento teclado. E eu quero dar mais um exemplo, nosso último exemplo desse podcast de hoje, é o último, mas não o menos importante. Também é voltado aos cantores, só que com um pequeno detalhe. Nesse caso, eu estou me direcionando a cantores, cantoras de modo geral, mas que também são líderes dos ministérios de louvor. Então, se você se identifica com essa situação, de repente você é cantor, já está desenrolando os louvores na igreja, mesmo que seja no começo, mas você também tem um cargo de liderança. Então você tem duas coisas aí para fazer, né? Liderar o grupo, reger de repente e cantar também. Às vezes até solar, fazer a parte dos solos e tal. Qual que é a diferença? Existem algumas coisas também que o estudo do teclado vai te agregar. Por exemplo, você consegue entender também o que os outros estão cantando, o caminho que os outros estão fazendo. Porque agora você tem um domínio do instrumento, você consegue conferir as linhas melódicas, de repente repassar algum trecho errado para acertar e tal. Você consegue fazer isso não só na tua voz, você passa a fazer isso na voz dos seus componentes também. Você tem esse domínio, você passa a ter esse domínio. E porque a sua percepção está melhorando através do instrumento. Então qualquer coisa, você, dá uma licencinha aqui, tecladista, deixa eu conferir alguma coisa aqui. Você mesmo confere, passa com os seus outros vocalistas, com a galera do seu grupo, faz aqui de novo, esse trecho da melodia e tal. Você pode fazer isso, a sua percepção já vai melhorando. Você passa a ter esse domínio. E se você, de repente, quiser criar algumas coisas, por exemplo, relacionadas à divisão de vozes, abertura de vozes, sabe? Essas coisas todas
também o estudo do teclado vai te ajudar demais a fazer isso. Porque tem muitos cantores que já fazem isso empiricamente, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque isso te leva para caminhos diferenciados. Então você consegue fazer isso naturalmente até um certo ponto. Passando dali, você precisa estudar harmonia, você precisa ter mais conhecimento de harmonia e ter domínio de um instrumento musical para você entender essas nuances, esses detalhes. Então, para você que é líder, é regente também, canta, e de repente quer começar a implantar essas novas ideias no seu grupo, de repente pegar um repertório um pouquinho mais trabalhado, começar a trabalhar essas coisas de divisão de vozes também, tudo isso, é claro que não é da noite para o dia, obviamente, mas eu tenho certeza, eu falo isso com convicção, que o estudo do teclado também vai te agregar muito nesse sentido, vai ampliar o seu repertório, digamos assim, vai ampliar o seu conhecimento harmônico e você consegue desenrolar essas coisas novas também, fazendo com que as músicas no seu grupo fiquem mais interessantes, tenham mais tempero, tenha mais graça, obviamente. Não fique explorando os mesmos caminhos, tá? Então, se você é líder, se você é regente, entenda que o estudo do teclado vai te ajudar também nesse sentido de ter ideias novas e conseguir aplicar essas ideias musicais novas com mais facilidade por causa dessa visualização das notas que o teclado proporciona. Enfim, são esses e muitos outros benefícios que o estudo do teclado proporciona, mesmo sendo você um baterista, um violonista, um cantor, alguém que toca algum instrumento de sopro, algum instrumento melódico, violinista, enfim. Seja qual for o instrumento que você toca, quando você decide aprender também de teclado, sobre teclado, tocar algumas músicas no teclado, ter um mínimo de domínio desse instrumento também, isso agrega demais na sua vida musical. E aí, aplicando isso para o Ministério de Louvor, agrega muito, inclusive ajuda você a socorrer a galera, né? O dia que não tem tecladista, o dia que não tem algum instrumento de harmonia, você senta lá na frente do instrumento e consegue desenrolar também, mesmo que você seja só o cantor, mesmo que você seja o batera. Coloca outro no teu lugar e você consegue assumir a responsabilidade ali também. Sei lá, alguma emergência, alguma situação onde o tecladista não pode ir, você não fica refém, você também consegue desenrolar as coisas ali no Ministério de Louvor. Bom, eu espero que essas dicas tenham ajudado você de alguma forma. Se você se encaixa na primeira situação, se você é batera, ou é violonista, ou é cantor, ou nessa última situação, é cantor e líder também do grupo, e tem algumas ideias e está querendo aplicar e não sabe por onde começar, olha, tem uma dica interessante então, ó. Começa a aprender teclado, você vai ver que rapidinho essas ideias que você tem vão começar a sair do papel e você já vai iniciar essas aplicações e vai ver que isso funciona. Você vai começar a sentir os benefícios de ter o domínio do teclado. Tenha sempre um tecladinho perto de você ali também. Se você é regente, está ensaiando só as vozes com a galera, de repente não tem a banda aquele dia, liga o teclado lá. Liga o teclado e faça as conferências quando você for corrigir um trecho, alguma parte da música que você está em dúvida, ou de repente você sabe, mas alguém do teu grupo não pegou ainda, recorra ao teclado. Ele é sempre um socorro maravilhoso, ele é sempre um grande amigo, que vai te ajudar muito a desenrolar todas as suas ideias musicais aí no grupo. Enfim, para todos os instrumentos, o estudo do teclado agrega demais, tá bom? Eu espero que isso tenha acrescentado bastante na vida musical de vocês aí, tanto quem é iniciante, que não sabe nada de teclado, e não sabe nada de nenhum outro instrumento, e quer começar, quanto para quem já tem uma noção de um outro instrumento e quer aprender a tocar teclado. Beleza, galera? Tamo junto, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez em mais essa edição do Café com Louvor, a 6ª edição. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube e a gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe vocês, graça e paz.